2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 5. A palavra do nosso Deus, irmãos, diz assim: Você, porém, seja sóbrio em tudo. Suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém. Pai, eu já quero agradecer ao Senhor pela tua graça, pela tua misericórdia, por mais uma noite, mais um dia em que nós podemos nos reunir. A tua igreja pode se reunir, meu Deus, para a memória do teu Filho. Obrigado por mais um culto de ceia. Obrigado pela tua presença em nós, pelo teu Espírito. Tenha misericórdia dessa igreja, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Me use como instrumento para a edificação de cada irmão que aqui se encontra. Que cada um seja fortalecido. Cada um entenda, meu Deus, que a vida cristã é um combate. E cada um receba de Ti as armas necessárias para o combate e os instrumentos de defesa para que eles se mantenham de pé cada dia e continue lutando até que eles morram ou até que o teu filho volte, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esse é o último capítulo da última carta escrita pelo apóstolo Paulo. São as últimas instruções de Paulo para o jovem pastor Timóteo, seu verdadeiro filho na fé, como Paulo costuma chamá-lo carinhosamente. Paulo aqui, irmãos, está no fim da sua carreira. Está próximo da sua partida. Paulo sabe que vai morrer. Paulo sabe que os seus dias, o seu ministério está chegando ao fim. Paulo está à distância de poucos momentos, pouco tempo, para estar nos braços de Jesus, nas mansões celestiais. E nós cristãos sabemos que isso é a única coisa que a morte pode fazer com um filho de Deus. É nos entregar nos braços de Jesus. E Paulo, ele lutou toda a sua vida pela verdade do Evangelho. E ele está aqui dando suas últimas contribuições para o reino de Deus. Está aqui finalizando a sua carreira e esses escritos, irmãos, eles abençoaram a vida de Timóteo, abençoaram a vida da igreja naquela época e abençoa a igreja em todo o tempo. E Paulo, como um bom soldado de Cristo, podemos dizer que Paulo ele cumpriu plenamente o seu ministério. Paulo foi o maior defensor da verdade do Evangelho. Um homem muito usado por Deus. Enfrentou o bom combate da fé com garra, com ousadia, com coragem, com amor pela verdade do Evangelho. Como ele mesmo diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E essas palavras de Paulo nos levam a entender, irmãos, que a vida cristã
é um combate constante. E Paulo, ele traz uma linguagem militar. Paulo fala de combate. Paulo se coloca na posição de um soldado de Cristo. Alguém que foi treinado por Cristo, chamado por Cristo, alistado no exército de Deus para servir ao reino de Deus. Então nós entendemos que fazer parte do reino de Deus é como alistar-se ao exército de Deus. E ser um cristão é ser um soldado, um bom soldado de Cristo. É alguém que vai receber de Cristo todo o treinamento necessário para ser um bom soldado. Para batalhar, para lutar, para sofrer pela verdade do Evangelho. E todo filho de Deus também, irmãos, vai ser equipado com as armas que são necessárias para o combate. Todo soldado de Cristo, todo filho de Deus vai ser equipado com os instrumentos de defesa para que nós possamos suportar os ataques do combate em toda a nossa caminhada. Paulo usa uma linguagem militar e ele deixa bem claro que a vida cristã, irmãos, é uma vida de combate constante. É uma vida de lutas. A vida cristã é uma vida de sofrimento, de disciplina. Até que um dia nós venhamos completar a carreira, assim como Paulo. Irmãos, Paulo usa figuras de linguagem, como, por exemplo, metáforas, para ilustrar o que é a vida cristã e o que é ser um cristão. Quando ele vai se referir à vida cristã, ele, ao invés de fato falar vida cristã, ele fala combate. Ao invés dele dizer que teve uma vida dedicada ao serviço de Deus, ele diz: combati o bom combate. É uma expressão que ilustra, que deixa o discurso maior, toma cativa as nossas mentes para entender o que Paulo está tentando passar para Timóteo, o que Paulo está falando para a igreja. Que a vida cristã é uma vida de combate, é uma vida de guerra. Para que nós venhamos entender que, de fato, nós estamos numa guerra. E nessa guerra, irmãos, a igreja tem 3 inimigos: a carne, o mundo e Satanás. São os inimigos do crente. São os inimigos que tentam nos tirar da luta, que tentam nos derrotar. A nossa própria carne, as nossas próprias vontades, as ideologias mundanas e Satanás são os nossos inimigos. É necessário que sejamos como bons soldados de Cristo para enfrentarmos inimigos tão ferozes, tão fortes. É necessário que sejamos soldados treinados, equipados, para que não sejamos como tantos outros que perdeu essa batalha, que foram derrotados, porque não possuía as armas de ataque, não possuía os instrumentos de defesa que um soldado precisa para se manter de pé numa luta. Por isso Paulo enfatiza
essa linguagem militar. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, Paulo diz assim: suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Como é forte isso, né? De fato, é uma linguagem que representa pessoas que estão lutando numa guerra. Pessoas que não podem baixar a guarda, que têm que estar atentos, vigilantes. Não se desviar para as coisas, para os negócios da vida civil. Não se perder olhando para o mundo, mas lutando, batalhando na intenção de agradar aquele que nos alistou. Quem foi que nos alistou no exército de Cristo? Foi Ele mesmo. Ele que nos chamou pela sua graça. Suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo. O que Paulo está dizendo é: lute. Não permita que os negócios dessa vida tirem sua atenção de Cristo. Porque o objetivo dos filhos de Deus é agradar aquele que os chamou. E nós sabemos que isso é uma mensagem muito contraditória para o mundo em que vivemos, para o contexto em que a igreja vive em nossos dias, onde a maioria dos crentes não querem sofrer. Paulo diz: sofra comigo. E todo cristão genuíno deve ser, irmãos, um combatente. Paulo se refere a um cristão como um bom soldado de Cristo. Paulo se refere à vida cristã como um bom combate. São expressões que se de fato nós nos atermos, prestarmos atenção, são expressões que cobram de nós posicionamento de guarda, como um soldado que está numa guerra, que se vacilar toma um tiro e morre. Essa é a expressão de Paulo. Paulo diz que a igreja, que os crentes devem estar alerta, devem sofrer, devem lutar, devem se manter de pé e entender que está numa guerra. Muitos crentes não entendem que estão numa guerra. Esses ficam vulneráveis. Irmãos, todo cristão deve ser bem treinado, disciplinado, vigilante, atento. Um cristão é alguém que está numa guerra, e alguém que está numa guerra não cochila, não se distrai, não baixa a guarda, se coloca sempre na defensiva, observa o inimigo, para ver de que lado vem o ataque, para saber como se defender. Por quê, irmãos? Porque um soldado ruim, um soldado despreparado, um soldado indisciplinado, um soldado que vai para a guerra brincar de ser soldado, morre. Um soldado que cochila, um soldado que subestima os seus inimigos, na guerra, ele morre. Que tipo de soldado é você? Você é um soldado atento? Você sabe usar as armas que Deus nos dá para combater o combate da fé? Você sabe usar os instrumentos que Deus nos dá para nos defender dos ataques dos inimigos? Irmãos, é inconcebível pensar que um soldado vai estar numa guerra, no fogo cruzado, e vai ficar distraído. Não, vou colocar aqui um fone de ouvido e vou escutar uma música. Estou aqui na guerra, a bala está cortando de um lado para outro. Mas está tudo certo, não estou nem aí. Morre. Paulo diz que a caminhada cristã, esse combate da fé,
nós vamos enfrentar, irmãos, todo o contexto dessa luta vai estar na Bíblia, a gente vai ver que a gente tem que lutar contra o nosso pecado. Nós temos que lutar contra as ideologias do mundo. Irmãos, nós não devemos enfrentar Satanás de frente como um supercrente, mas nós devemos ter a espada, que é o nosso instrumento, que é a palavra de Deus, para nos defender, para lutarmos. Então ninguém pode estar numa guerra e ser distraído, brincar de ser soldado. Tudo o que o inimigo quer é uma distração. E ninguém vai para uma guerra para ficar exposto. Nenhum soldado, vamos falar em termos dos nossos dias, nenhum soldado vai subir o Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, sem um colete à prova de bala, sem um capacete, sem um fuzil, porque ele vai ser alvejado de todos os lados, ele vai ser atacado. Ele não vai ficar disperso, ele não vai ficar distraído, ele vai estar alerta. Ele vai buscar conhecer as formas de ataque do inimigo. E como é que nós nos capacitamos como bons soldados de Cristo? Pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos instrui. É a palavra de Deus que nos dá condição de lutar contra os ataques do inimigo. Essa semana, eu assisti um filme, está disponível, né, na Netflix, filme chamado Número 24. Muito, muito bom o filme, por sinal. E o filme conta, irmãos, uma história real de um herói de guerra. Um herói condecorado. Ele se chama Gunnar Sonsteby. É estranho, né? Porque é um nome norueguês. Gunnar Sonsteby nasceu em 1918 e morreu há pouco tempo, em 2012, aos 94 anos. E Gunnar Sonsteby era um cidadão comum. Era formado em economia e trabalhava no escritório de contabilidade. Cidadão comum. E o filme conta que a realidade de que em abril de 1940, as tropas alemães invadiram a Noruega. Dominaram, subjugaram a Noruega. E Gunnar Sonsteby, ele foi convocado a defender o seu país. Mas, irmãos, ele não era um soldado, ele era um civil. Ele era um cidadão comum, ele não tinha treinamento. Ele não tinha conhecimento de táticas de guerra. Ele não sabia, ele não tinha o costume de usar uma arma. E por conta disso, na linha de frente ele quase morreu. O seu país foi subjugado, aquele país estava passando pela humilhação de perder a liberdade, as ruas estavam cheias de soldados alemães. Mas depois daquela batalha, na linha de frente, onde Gunnar quase perdeu a sua vida, ele falou para si mesmo que nunca mais ele ia para a batalha despreparado. Ele viu os seus compatriotas morrerem. E ele mesmo quase perdeu a sua vida. E, na verdade, a Noruega ela não tinha um poder militar para enfrentar a Alemanha. E eles não podiam enfrentar a Alemanha de frente.
Então, Gunnar Sonsteby, ele passou a liderar um grupo de resistência. Esse é o nome. Eram pessoas que iam lutar para resistir aos ataques e à ofensiva da Alemanha. Mas como eles não podiam bater de frente, eles tinham que usar outras táticas, outras armas. Então, esse grupo de resistência passou a sabotar as tropas alemãs. Então, ele começou a explodir fábricas de armas dentro do seu próprio país, que a Alemanha estava usando para si mesmo. Ele passou a explodir, a atacar quartéis na calada da noite, às escondidas. Ele destruiu redes ferroviárias para impedir que aliados do inimigo chegassem e fortalecessem ainda mais o inimigo. E ele liderou esse grupo de resistência às escondidas, com táticas de inteligência. Ele se tornou o homem mais procurado pelos alemães e nunca conseguiram pegar ele. O exército mais destruidor, mais temido do mundo, não conseguiu prender um homem chamado Gunnar Sonsteby. Pois toda missão que ele fazia, ele se preparava, ele planejava antecipadamente, ele era cauteloso, ele era cuidadoso, ele era vigilante. Ele não se distraía com futilidades, não dava brecha para o inimigo. Irmãos, aquele simples homem cidadão comum se tornou um bom soldado. E por outro lado, ele perdeu muitos amigos que faziam parte da resistência com ele. Ele viu muitos companheiros perderem suas vidas porque eles eram distraídos. Eles se distraíam com mulheres, com bebidas, enquanto os soldados estavam tomando conta das ruas. Ele viu os seus compatriotas, pessoas que estavam ali junto com ele na resistência, morrer. Mas ele não morria, nem era pego. Porque ele era preparado, porque ele era cuidadoso. Seus amigos foram presos, torturados, foram mortos. Mas a temível Alemanha não conseguia pegar Gunnar Sonsteby. E em 1941 ele se uniu às Forças Especiais Britânicas, que eram aliadas da Noruega. Eu achei interessante essa parte do filme. É uma história real, irmãos. Que quando foi para ele se aliar às Forças Especiais Britânicas, eles desconfiaram. Por que você nunca foi pego? Como é que seus compatriotas, seus amigos, todos que ingressaram na resistência morreram e você está vivo? Eles perceberam que ele era diferente. No filme ele chegou até a perguntar: você gosta de mulher? Porque ele não se distraía com nada, ele era focado. Ele disse: eu gosto de mulher. Por que você nunca foi pego? Ele disse: porque depois daquele dia na linha de frente, onde eu quase perdi a minha vida, eu jurei para mim mesmo que nunca mais eu entraria na batalha despreparado. Ele tinha aliados, pessoas que eram dono de rede de hotéis. E quando ele tinha uma missão, irmãos, ele mandava separar cerca de 30 quartos de hotéis para ele ficar. Para que o inimigo não soubesse onde ele ia ficar. Ele chegava no hotel para dormir tarde e saía cedo da madrugada. Ele não dormia no mesmo quarto.
2 vezes. Era preparado. Estava vigilante, estava em alerta. Então ele respondeu: sempre me preparei antecipadamente. Irmãos, se tem uma coisa que fez de Gunnar Sonstembi um bom soldado, era a consciência de que ele estava numa guerra. Que os inimigos não brincavam de ser inimigos. Se a gente tiver acesso a qualquer material de história, a gente vai ver como o exército de Hitler era cruel, como eles tratavam os seus inimigos. Eles torturavam. Então, o Gunnar Sonstembi, ele tinha consciência de que estava numa guerra e que qualquer vacilo seria fatal. Qualquer vacilo, a sua vida seria ceifada. Podemos dizer que Gunnar era um bom soldado da Noruega, porque ele não aceitou a escravidão. Ele lutou pela liberdade. Ele colocou sua vida em risco pela liberdade dele mesmo e de seus compatriotas. Ele era um bom soldado da Noruega, que perseverava e que tinha conhecimento, que completou a carreira. Foi o homem mais condecorado da Noruega, e quando a guerra acabou, os países aliados queriam ele para si. A Inglaterra queria ele, os Estados Unidos queriam ele. Ele recebeu tudo quanto era de medalha, de condecoração. Mas depois que a guerra acabou, em 1945, ele decidiu voltar para a sua vida de cidadão comum. Se casou, teve 3 filhas e morreu aos 94 anos, porque foi um bom soldado. O apóstolo Paulo foi um bom soldado. Todo cristão deve ser um bom soldado. O que Gunnar Sonstembi tinha em comunhão com Paulo? O que ele tinha de semelhança com o apóstolo? Em primeiro lugar, tinha a consciência de que estava numa guerra. Não dá, irmãos, para estar numa guerra e ficar de bobeira para o inimigo. Em segundo lugar, sabia quem eram seus inimigos, conhecia as artimanhas deles e sabia como combatê-los. Em terceiro lugar, eram vigilantes, cuidadosos, como a palavra de Deus diz, simples como as pombas e prudentes como a serpente. É assim que um cristão deve ser para enfrentar o combate, o bom combate. Simples. É interessante que uma das coisas que fez com que Gunnar nunca fosse preso é que ele era um comum. Assim, os soldados, ele passava, irmãos, na frente dos soldados, assim, o soldado não dava muita importância, ele não era um homem apresentável, de grande estatura, que tivesse um diferencial. Ele era simples. É interessante, a palavra de Deus diz assim: sejam simples como as pombas, mas sejam prudentes como as serpentes. Mas será, irmãos, que os cristãos de hoje têm consciência de que toda a vida cristã é um combate constante? Será que nós conhecemos os inimigos da nossa alma? Será que nós sabemos como enfrentá-los? Irmãos, será que nós temos sido focados, vigilantes? Será que nós temos sido um bom soldado de Cristo?
Será que nós sabemos usar as armas do combate da fé? Será que a igreja hoje sabe usar os instrumentos de defesa? Será que a igreja sabe usar a couraça da justiça? O capacete da fé? Nós sabemos usar o escudo. É uma outra linguagem, né, que Paulo traz em Efésios capítulo 6. Uma linguagem de que de fato nós estamos numa guerra. Que nós não podemos vacilar. Que nós temos inimigos que querem devorar a nossa alma. Que querem nos distrair. E é triste, irmão, mas muitos cristãos nem sequer perceberam que estão numa guerra. E muitos até perceberam que há uma guerra, mas eles são maus soldados, despreparados. Indisciplinados, desleixados. Muitos cristãos são como os amigos de Gunnar Sostembi, que entraram para um exército, mas brinca de ser soldado. Se distraem. Irmãos, quando o cristão não tapa as brechas do pecado em sua vida, ele está indefeso. É o inimigo, o primeiro inimigo, porque ele é invisível. Né? As nossas vontades, as nossas cobiças, o pecado que há em nós. Nós devemos travar uma batalha contra a nossa carne. E muitos cristãos se perdem porque não sabem usar as armas. Um soldado, irmãos, pode ter a melhor arma, a arma mais sofisticada. Se ele não souber usar, não serve de nada. Imagine você ser alistado para um exército, você não ligar para ser treinado, ser indisciplinado, você não sabe nem atirar. E aí, quando você está lá no fogo cruzado, que você percebe que o bicho está pegando, aí você diz, como é que usa isso aqui? Você vai morrer. Se não souber usar a arma, o soldado morre no combate, porque o inimigo está sempre à espreita. E, infelizmente, existem cristãos que não se preocupam em aprender a usar a arma que Deus dá. É como um soldado indisciplinado que vai para a guerra, e quando chega na linha de frente, ele não sabe como funciona aquela arma. É assim, um cristão despreparado. Ele tem a Bíblia, mas ela serve só para enfeitar a estante da sala. Ou ela serve como um adereço do look do crente. É para dar uma roupagem de crente, para que se pareça com crente. Mas ele não sabe usar. E Satanás, irmão, Satanás não tem medo de gente que se parece com crente. Satanás ri dessas pessoas. Que se veste como crente, que anda com a Bíblia, que tem uma espada, que é a palavra de Deus em suas mãos, mas não sabe usar. Lá no deserto, Satanás foi derrotado por nosso Senhor Jesus Cristo, porque em todos os ataques de Satanás, Jesus Cristo respondia, está escrito. Porque Jesus é a própria palavra.
Porque Jesus era o bom soldado de Deus. Disciplinado, obediente, focado. Jesus é de fato o nosso maior exemplo, o nosso comandante, o nosso general. Ninguém foi mais focado em fazer a vontade de Deus como Jesus, do que Jesus. Sempre que precisava, a palavra estava à sua boca. Ninguém falava como ele. Se é que os irmãos estão me entendendo. Ele ensinava como quem tem autoridade. Irmãos, a palavra de Deus é uma arma poderosa contra os inimigos das nossas almas. A palavra de Deus vai dizer em Hebreus, capítulo 4, versículo 12: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. É uma outra linguagem de combate militar. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Essa espada nós devemos usá-la em nós mesmos para julgar os nossos pensamentos, para julgar as nossas intenções, para julgar as nossas vontades. Pela palavra devemos julgar se as nossas intenções e vontades, pensamentos glorificam a Deus. É com a espada de dois gumes que é a palavra de Deus. Devemos derrotar a nossa própria carne, nosso coração enganoso pela palavra de Deus. Um pregador, quando ele vai preparar um sermão, ele tem que se cortar com essa espada primeiro. Ele vai meditar na palavra, e a palavra de Deus julga as suas intenções, julga o seu proceder, julga a sua vida. E não tem, irmãos, como a gente preparar um sermão e não se cortar com essa espada. Essa meditação que eu precisei fazer para trazer essa mensagem, eu tive que ser ferido com essa espada. Mas é comum que quando essa espada começa a cortar, os crentes se entristecem, se desesperam, não aceitam. Porque, infelizmente, irmãos, o que muitos cristãos querem é um culto que massageie o seu ego. Uma mensagem terapêutica com uma musiquinha de fundo para mexer com suas emoções e ele chorar. Porque muitas pessoas acham que o culto tem a finalidade de fazê-lo relaxar, já que eu tive uma semana tão corrida, tão atribulada, no trabalho, com família, com filhos, as dificuldades dessa vida. Eu não quero um pregador que venha falar sobre pecado, que pegue uma espada que me corte. Eles não querem um pastor pregando a verdade, eles querem um terapeuta. Muitos cristãos são assim. E nós sabemos que isso tem feito muito sucesso nas igrejas dos nossos dias. Muitos pregadores dos nossos dias têm ganhado dinheiro pregando a mensagem da serpente. Os irmãos conhecem a mensagem da serpente? Vocês serão como Deus. Vocês são importantes. A tática dos falsos pregadores é justamente falar o que agrada os seus clientes.
Irmãos, é patético e chega a dar nojo as pregações dos nossos dias. Os pastores são como palhaços no púlpito. Eles dizem assim: olhe para o irmão do seu lado. Diga que ele é lindo. Diga que ele é o príncipe de Jesus, a princesa de Jesus. A gente ri para não chorar de tristeza. Diga que ele é importante. Diga que Deus ama ele demais. Tem pessoas que amam essas mensagens, que desprepara o cristão. Essas mensagens não formam soldados para Cristo. Diga para o irmão do seu lado que Deus vai realizar todos os sonhos dele. Irmãos, aí uma mensagem dessa, uma musiquinha de fundo, o camarada chora, porque tudo que o camarada quer é boa vida nesse mundo, não quer lutar, não quer sofrer, não quer ser soldado. Como é fácil agradar, irmãos. Não é difícil agradar as pessoas e encher uma igreja, irmãos. Não é difícil, é muito fácil. Mas um homem de Deus prega a palavra de Deus. Essas pessoas que agem assim, nelas se cumpre o que Paulo disse a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2, diz assim: pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensino, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade, darão atenção às lendas, às fábulas, aos mitos. Esses pregadores não estão preocupados em treinar soldados para Cristo. Eles querem escravos para sustentar os seus luxos. E só existem falsos pregadores porque existem falsos crentes que gostam de ouvir o que eles falam. E esses crentes, irmãos, eles são soldados, eles nem são soldados, na verdade. Eles são despreparados para o combate. Eles são mimados. Eles são desleixados. Eles não têm condição de completar a carreira. Não vão combater o bom combate. Eles estão mortos em seus pecados e delitos. E Satanás não precisa que crentes assim saiam da igreja. Pelo contrário, é até bom que fique. Para que assim, talvez, esses crentes consigam influenciar outros. Para que eles sejam servos do diabo dentro da igreja, trazendo discórdia e ensinando outros a serem maus soldados, dando maus exemplos, mostrando que não precisa que o crente viva para Deus em tudo. Então, falsas igrejas, falsos pregadores não formam soldados valentes, pessoas com capacidade bíblica e apoio e graça de Deus para lutar e enfrentar suas lutas, suas dificuldades, seus problemas e aceitar os sofrimentos dessa vida. Muitos homens hoje na igreja se parecem mais com donzelas. Muitos homens hoje na igreja, irmãos, são sensíveis demais, fracos demais, mimados. Não dão conta de cumprir com o papel de pai, de marido, de provedor, de protetor. De igual modo, irmãos, falta sabedoria às mulheres. As mulheres devem ser cheias da palavra de Deus.
as mulheres devem também manejar bem a palavra de Deus. Como a palavra de Deus diz, as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, serem boas donas de casa, ensinar as mais jovens, devem ser as ajudadoras de seus maridos. E a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói a sua casa. E de que forma uma mulher é sábia? Se for cheia da palavra, se for cheia do conhecimento de Deus. Se em todos os momentos de luta, de tribulação, lembrar da palavra, agir conforme a palavra. Não adianta. Quando a dona de casa ela tem o costume de varrer a sujeira para debaixo do tapete, vai chegar um dia que aquela sujeira vai ser exposta. Quando os problemas vierem, as mulheres sábias devem dizer: o que diz a palavra? O que a palavra de Deus nos ensina sobre isso? Como nós devemos agir? Como nós devemos fazer? E nós sabemos que grande parte da cristandade dos nossos dias não são soldados de Cristo. Muitas igrejas não são uma instituição que representa o exército de Deus. Infelizmente, em nossos dias, ao invés de um exército de valentes soldados, a igreja é muito frágil, se ofende muito fácil. E pessoas assim são alvos do inimigo. O inimigo não vê pessoas frágeis como bons soldados de Cristo. Mas como donzelas mimadas e sensíveis. Irmão Luiz. Irmãos, quando um exército vai enfrentar um grupo de donzelas, eles não têm medo. O inimigo ri. O inimigo tem certeza que nem vai haver uma luta, mas um massacre. E não se vence um exército com um grupo de donzelas mimadas, mas com um exército de soldados valentes, preparados, bem treinados e corajosos. Paulo disse a Timóteo: sofra comigo como bom soldado de Cristo. Irmãos, mas nós sabemos, o crente tem uma dificuldade com o sofrimento. O crente não quer sofrer nem suas próprias tribulações, seus próprios sofrimentos, que dirá o dos outros. Paulo disse em 2 Timóteo 4, versículo 5: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Irmãos, uma característica de um bom soldado de Cristo é que diante das tribulações, ele permanece sóbrio, ele permanece de pé, ele enfrenta as dificuldades, ele enfrenta as aflições. Jesus disse em João 16, 33, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo.
Um bom soldado de Cristo não espera ter paz no mundo. Jesus Cristo disse, não, do mundo vocês vão ter aflições. Em mim vocês têm paz. E toda vez que um cristão perde a sua paz, ele está confiando nas coisas desse mundo. Mas Jesus Cristo disse, no mundo vocês vão ter aflições. Não esperem paz do mundo. Não esperem paz nas coisas do mundo. Não espere ter a alegria de vocês nas coisas desse mundo. Não espere ter paz no dinheiro. Não espere ter paz por conta do casamento. Não espere ter paz no sexo. Não espere que as coisas desse mundo preencham o coração de vocês. É muito comum que os crentes que são casados depositarem a confiança, o seu estado de paz e de alegria nos benefícios do casamento, nos filhos ou no sexo. É muito comum quando o marido tenta uma intimidade com a sua esposa e ela diz não, naquela noite ele não consegue dormir. Ele fica com um bicão. Ele não consegue trabalhar direito, ele perde a paz, ele perde a alegria. Ele sofre. Eita, Jesus, misericórdia. Porque está depositando a sua paz no sexo. Né? E lógico que a palavra de Deus diz que existe um compromisso entre marido e mulher, onde o corpo da mulher não pertence a ela, mas ao marido. Assim como o corpo do marido não pertence a ele, mas à sua esposa. E que o casal não deve se privar, exceto por mútuo consentimento para se dedicar às orações. Mas nós somos pecadores. E em algum momento o marido vai ouvir um não, uma cotovelada da esposa. E que nesse momento os varões não venham perder a sua paz. Paulo também diz assim, faz o trabalho de um evangelista. Esse texto me chamou muita atenção, eu gostei muito dele. Todo bom soldado de Cristo anuncia a Cristo. Fala de Cristo, prega Cristo. Anuncia as boas novas de salvação. Irmãos, como é que alguém pode ser um bom soldado de Cristo e não se envolver com o serviço de anunciar Jesus, que é a missão da igreja? Se sim, deixa eu pregar, tu está com brincadeira. Irmãos, quanto ao evangelismo, é muito comum as pessoas dizerem assim, é porque eu não tenho tempo. Né? Eu sou muito ocupado. E isso é mentira. O que o crente não tem é um comprometimento com o reino. É que as pessoas consideram que o seu reino é mais importante. Que a prioridade do seu reino é maior. Mas Paulo diz, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Porque o seu objetivo é agradar aquele que o alistou. Então, quantos cristãos podem dizer como Paulo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé? Quantos de nós nessa noite pode completar a carreira não, né? Agora não, né? Mas quantos de nós pode dizer, eu estou combatendo o bom combate? Eu estou de pé, eu pretendo completar a carreira e guardar a fé até o fim. Mas se for hoje o dia da nossa partida, que seja. Porque, como eu disse no início do culto, a única coisa que a morte pode fazer conosco é nos entregar nos braços do Senhor Jesus Cristo.
Quando Deus vier chamar os seus eleitos e levá-lo para o seu reino, Ele não está preocupado com quantos planos nós temos para realizar. Ele que sabe o dia, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Quantos podem dizer com convicção, já agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Irmãos, quantos de nós estamos cheios do conhecimento da palavra de Deus? Quantos de nós, de fato, sabe usar essa arma? Quantos de nós têm a habilidade para empunhar a espada de dois gumes e enfrentar as batalhas dessa vida com a palavra de Deus? Quantos estão armados com a espada de dois gumes para enfrentar os inimigos, a carne, o mundo e Satanás? Quantos conseguem combater as ideologias mundanas com a palavra de Deus? Quantas pessoas estão aconselhando ou estão numa situação, levando suas vidas, fazendo coisas que fazia antes no mundo, achando que está agradando a Deus, mas está praticando coisas que são contrárias à palavra de Deus? Quantos sabem enfrentar as artimanhas do diabo com a palavra de Deus? E dizer, como nosso Senhor Jesus Cristo, está escrito. Quantos de nós somos bons soldados de Cristo? Eu quero fazer uma pergunta que eu creio que seja retórica. Ou seja, eu creio que a igreja sabe a resposta. Qual a primeira coisa que nós devemos saber ou ter para ser um bom soldado de Cristo? É conhecer a palavra de Deus. É ser cheio da palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, 15, Paulo diz: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Que maneja corretamente a palavra. Procura te apresentar-se ao Senhor como um varão, como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra. Porque não tem como alguém ser um bom soldado e não saber manejar a espada de Deus. Irmãos, nós precisamos conhecer as doutrinas da graça. Nós precisamos entender o Evangelho. Nós precisamos compreender as doutrinas da salvação. As doutrinas bíblicas. Só assim teremos armas para combater o bom combate. Um soldado que não sabe usar uma espada nem sequer pode lutar. Mas só com o conhecimento da palavra, vamos identificar o que é falso, o que é verdadeiro, o que vem do diabo, o que vem da carne, o que vem do mundo. Paulo diz: eu combati o bom combate, completei a carreira. Isso fala de perseverança. Fala de continuar lutando. Completei a carreira como alguém que estava participando, era como um atleta que estava participando de uma corrida. E ele não se desviou, ele não parou, ele completou. E é interessante que Paulo, ao comparar a vida cristã com uma corrida, ele não fala de uma competição. Porque numa competição, ganha aquele que chegar primeiro. Mas nessa corrida que é a vida cristã, não há uma competição para ver quem chega primeiro. Pelo contrário, nós devemos nos ajudar mutuamente, devemos trabalhar em equipe. De que forma? Exortando, consolando, corrigindo,
com a palavra de Deus. Como Paulo diz em 2 Timóteo 4, verso 2. Prega a palavra, insista, seja em momento oportuno ou não, corrige, repreende, exorta, com toda a paciência e doutrina. Um bom soldado de Cristo é habilitado com o conhecimento e com a perseverança na doutrina. É o conhecimento que lhe dará coragem, ousadia, discernimento e sabedoria. Irmãos, um bom soldado de Cristo receberá a coroa da justiça. Receberá o prêmio da soberana vocação, que é a justiça de Cristo atribuída a nós, imputada a nós. E o mais importante, um bom soldado de Cristo não teme a batalha, porque à sua frente vai o seu comandante. Porque na frente das nossas lutas, das nossas batalhas, está o nosso general, que é Cristo. Irmãos, nós sabemos que nós somos um exército de ovelhas. E ovelhas não têm em si mesmo defesa nenhuma. A ovelha é um bicho meio tolo mesmo. A ovelha ela é um alvo muito fácil para o lobo. Ela tem suas fragilidades, suas limitações, mas ainda assim nós marchamos como um exército, porque adiante de nós vai o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. A nossa força, a nossa coragem flui daquele que é o Senhor dos exércitos. Irmãos, a Bíblia fala de Deus como o Senhor dos exércitos. Fala de Jesus Cristo como o Senhor soberano, o Senhor dos exércitos. Joel 2,11 diz: à frente do seu exército, o Senhor dá ordens em alta voz. O exército é enorme e os soldados são valentes. Como é terrível o dia do Senhor. Quem poderá suportá-lo? Salmos 46, do 7 ao 11, diz: o Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Venham, vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É por isso, irmãos, que nós não devemos temer as lutas dessa vida. Nós não devemos temer os nossos inimigos, os inimigos das nossas almas, porque o Senhor dos exércitos está do nosso lado. Os eleitos de Deus têm a vitória garantida, porque é Cristo quem peleja por nós. Porque Cristo é o nosso Senhor, Ele é o nosso comandante. Por que temer as lutas? Por que se desviar das lutas? Por que não enfrentar as lutas se Cristo é quem está conosco, Ele é o Senhor dos exércitos? Salmos 24, 8, 10 diz: quem é o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor invencível nas batalhas. Abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? É o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Então, irmãos, se nós temos Cristo como o Senhor dos exércitos, se nós temos Cristo como o nosso soberano, se Ele foi obediente em tudo, se Ele foi disciplinado em tudo, se Ele teve como sua comida e sua bebida obedecer a Deus,
fazer a vontade de Deus. Se Ele, que é a própria palavra, era cheio da palavra, como os seus soldados, como os seus bons soldados não serão? Como seremos fracos, tolos, distraídos? Se Ele é o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos, se Ele está do nosso lado, se Ele trava as nossas lutas. Ele diz: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Quando vocês entrarem na luta, quando vocês tiverem dificuldade, eu sou o Senhor de vocês. Eu sou o Senhor que peleja. Eu sou o Senhor dos senhores. Por isso nós confiamos. Por isso nós podemos lutar, por isso nós podemos marchar, por isso nós podemos confiar, por isso nós podemos descansar, porque Jesus Cristo é o Senhor dos exércitos. Ele derramou o seu sangue por nós. Ele trocou de lugar conosco naquela cruz. É isso que nós celebramos nessa noite com o pão e com o vinho. É a certeza da nossa vitória em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Pai, obrigado por essa noite, mais uma vez eu te agradeço. Obrigado pela tua palavra. Senhor, faça de nós bons soldados de Cristo. Senhor, nos equipe com todo o armamento necessário para as lutas dessa vida, para as lutas contra os inimigos das nossas almas. Prepara a tua igreja, fortalece cada um dos meus irmãos. Nos enche da tua palavra, nos dê alegria na tua palavra. Nos use, Senhor, como instrumento em tuas mãos para anunciar as boas novas de salvação. Senhor, nos dê graça para combatermos e sermos fortalecidos na tua graça. Nos dê a condição de enfrentar os inimigos que temos que enfrentar. Pois nós somos como ovelhas despreparadas, mas nós temos o autor da vida, nós temos o Senhor dos exércitos, nós temos a Ti, ó Deus, como o nosso Deus, o nosso general, o nosso soberano. Fortaleça a Tua igreja, nos instrua, faça de nós soldados valentes, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmã Luciana.